Olá pessoal, vou falar com vocês sobre a dilatação térmica de sólidos e orifício. Qual que é a ideia? A hora que você, em geral, aquece alguma coisa, aumenta a agitação das suas partículas, logo tende a ocupar um espaço maior, certo? Essa é a ideia da dilatação. Então, qual que vai ser a ideia? Então eu vou aquecer alguma coisa, essa coisa vai crescer, vai aumentar de tamanho, tá certo? Só que assim, os objetos do nosso cotidiano, eles são tridimensionais, ok? Eles têm 3 dimensões. Só que aqui a gente vai pensar em quais dimensões são mais relevantes do que a outra. Por exemplo, se eu tenho um fio tem 3 dimensões, ele tem altura, largura e profundidade. Só que uma das dimensões, que é o comprimento, é bem mais relevante do que as outras. Imagina que eu tenho uma placa. Uma placa tem 3 dimensões, uma placa de metal tem 3 dimensões. Só que 2 delas são bem mais relevantes do que a outra. Então a gente vai sempre pensar assim, o que é mais relevante? Rigorosamente, tudo de lá tem 3 dimensões, ok? Porque tudo é 3D. Mas eu vou ter que pensar, para aquele objeto, quais dimensões são mais relevantes. Então vamos lá. O primeiro tipo, a gente fala que é a dilatação linear. Na dilatação linear, eu digo que uma dimensão é mais relevante do que as demais. Por exemplo, é a dilatação de uma barrinha, é a dilatação de um fio, tá certo? Em que uma dimensão é bem mais relevante do que as demais. Então imagina, estava numa temperatura inicial, tinha um comprimento inicial. Aumentei a temperatura, ele passou a ter um novo comprimento. Como que eu calculo a dilatação? Assim, basta você fazer o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear. Esse coeficiente aqui, ele é referente para cada material, ele é tabelado para cada material, vezes a variação de temperatura. Tudo bem? Então é assim que eu calculo quanto dilatou. É assim que eu calculo a variação do comprimento. Bom, só que pode ser que ele peça para mim quanto vale o comprimento final. Aqui eu calculei a dilatação, o quanto variou o comprimento, mas pode ser que ele peça o comprimento final. Delta L é L final menos L inicial. Joga o L inicial para o outro lado. Estava subtraindo, passa somando. E aí coloca o L0 em evidência. A gente chega nisso daqui. Então, essa equação que nós chegamos aqui embaixo, ela que permite eu calcular o comprimento final. Ok? Então, L é o comprimento final, L0 é o comprimento inicial, o alfa é aquele coeficiente que depende do material e ΔT é a variação de temperatura. Beleza? Aqui eu coloquei uma tabela só para ilustrar para vocês alguns coeficientes de dilatação linear. E repara que os coeficientes dos metais aqui são maiores do que do vidro. Então, nas mesmas condições, os metais vão dilatar mais do que o vidro. Isso explica aquela situação de quando eu tenho um vidro com uma tampa bem apertada, eu mergulhar a região da tampa numa panela com água quente. Por quê? A hora que eu mergulho essa região da tampa numa panela com água quente, o metal da tampa vai dilatar e o vidro também vai dilatar. O gargalo de vidro também vai dilatar. Só que a tampa de metal, por ter coeficientes maiores, vai dilatar mais. E aí para de ficar apertado, fica mais fácil de abrir, tá certo? Então, como o metal dilata mais do que o vidro, nas mesmas condições, ele fica frouxo, eu consigo abrir. Essa é a explicação por trás. Bom, só que pode ser que eu tenha um objeto, tipo uma placa, em que 2 dimensões são mais relevantes. Ok? Pense numa placa, numa chapa de metal, por exemplo. Eu vou fazer aqui por analogia. Então, como é que era a dilatação linear? Era assim. Por analogia, a superficial vai ser assim. Era variação de comprimento, agora é variação de área. Era comprimento inicial, agora é área inicial. Constante que depende do material, uma constante que depende do material. E variação de temperatura. A gente faz por analogia. Mesma coisa. Era comprimento final, agora é área final. Era comprimento inicial, agora é área inicial. Constante que depende do material, constante que depende do material. Beleza? A gente faz por analogia. E aí, o que eu falei a vocês? ΔA é a variação de área, A é a área final, A0 é a área inicial, Beta é o coeficiente de dilatação superficial,
e ΔT é a variação de temperatura. Tomando um certo cuidado, é muito comum ele te dar o coeficiente linear e pedir uma dilatação superficial. Qual que é a relação entre esses dois coeficientes? Beta é o dobro de alfa. Então fiquem muito esperto com isso. É muito comum ele pedir uma dilatação superficial, mas ele te dá uma dilatação, um coeficiente linear. E aí você tem que multiplicar por 2. Fica muito esperto com isso. É muito comum ele pedir uma superficial que você precisa do beta e te dá o alfa. Tem que multiplicar por 2. Fique esperto com isso. Aí, existem casos, por exemplo, em um cubinho, em uma caixinha, em que as 3 dimensões são relevantes. Que daí é a volumétrica. Mesma coisa, por analogia, ó. Era variação de comprimento, vira variação de volume. Era comprimento inicial, vira volume inicial. Constante que depende do material, constante que depende do material. Aqui, ó, a mesma coisa. Era comprimento final, volume final. Era comprimento inicial, volume inicial. Constante que depende do material, constante que depende do material. É a mesma lógica. ΔV é a variação de volume, V é o volume final, V0 é o volume inicial, o gama é o coeficiente de dilatação volumétrica e ΔT é a variação de temperatura. Lembrando o seguinte, ó, mesma coisa da superficial. O gama é 3 alfa. Então é muito comum também ele te dar o coeficiente linear e pedir uma dilatação volumétrica. Tem que tomar cuidado com a constante, tá certo? Tem que multiplicar por 3 a linear, tá? Então assim, você não precisa decorar as 3, decora a linear. E aí é só você fazer essas adequações para a superficial e para a volumétrica. Sempre tomando o cuidado de ver se a constante está adequada. É aqui que geralmente estão as pegadinhas. Bom, aí, o que acontece? E se eu pegar uma chapa que tenha um buraco e aquecer essa chapa? A chapa cresce. E o buraco? Ele vai aumentar ou ele vai diminuir de tamanho? Certo? O buraco ele vai aumentar de tamanho. Todo orifício dilata como se fosse preenchido com um material idêntico ao do corpo onde está contido. Então, ó, a hora que eu aquecer essa chapa que tem um buraco, a chapa vai crescer e o buraco vai crescer também. E como que eu vou quantificar esse crescimento do orifício? Você vai quantificar como se esse orifício fosse feito do material da placa. Então imagina que é uma placa de metal. De metal, vamos pensar no metal, uma placa de cobre, ok? Então você vai fazer a dilatação do orifício como se esse orifício fosse feito de cobre, usando os coeficientes do cobre, tá certo? Então a hora que eu aqueço, o orifício também vai dilatar, também vai crescer, como se ele fosse preenchido do material do corpo onde ele está.